Olá, vou compartilhar a apresentação aqui com vocês, para que eu possa realizá-la. Bom, meu nome é Vivian Prado Pereira, eu sou doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. Essa apresentação que eu vou apresentar aqui, o trabalho se denomina Na Construção da Periferia Urbana, Pulso Conflito, entre a precariedade material e a ação popular. Bom, esse trabalho que eu realizo fez parte da minha dissertação de mestrado e eu continuo trabalhando sobre esse tema também no meu doutorado. Se realiza na cidade de São João del Rei, que é um município que está localizado no estado de Minas Gerais, no Brasil, né? É um município com que data a sua fundação bem antiga, do século XVIII, e tem uma população atual de aproximadamente 90 mil habitantes. É o que a gente chama, ele é um município considerado município médio, né? Aqui no Brasil. A análise que eu vou fazer aqui nessa pesquisa se dá em dois bairros periféricos do município de São João del Rei. O bairro São Dimas, que tem cerca de 200 famílias, né, e aproximadamente 600 habitantes, e o bairro Cidade Nova, que é adjacente ao bairro São Dimas, e tem cerca de 100 casas e aproximadamente 300 moradores, né. Essa pesquisa, né, eu busquei fazer uma análise para entender como as periferias urbanas, né, funcionam como fronteiras de expansão para o capital, e elucidando também os aspectos estruturais do modelo de desenvolvimento nacional. A metodologia empregada para o desenvolvimento dessa pesquisa se deu a partir da consulta, né, de arquivos da Associação de Moradores do Bairro São Dimas, e também do bairro Cidade Nova, ao material produzido pelo Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental, que faz pesquisa nesses bairros há aproximadamente 15 anos, e entrevistas semi-estruturadas com membros e ex-membros das associações de moradores, né, dos bairros, e também com moradores mais antigos. Nós buscamos refletir, né, sobre o significado que a precariedade material assume na vida dos moradores do bairro São Dimas, né, e construir, então, uma análise que considere os aspectos da sua trajetória de vida e do histórico do movimento associativo do bairro. Primeiro, para entender, né, o que a gente chama aqui de as periferias urbanas como fronteira de expansão do capital. O bairro São Dimas, ele é um bairro que apresenta um fértil cenário de lutas, né? A sua construção se deu pelo trabalho coletivo dos moradores, e aqui a gente identifica duas modalidades de trabalho coletivo, que é empreendido, né, pelos moradores, que é o trabalho de autoconstrução de equipamentos urbanos e moradias, que se dá empreendido coletivamente, né, ou através do trabalho familiar, por meio de mutirão, principalmente, e também outro trabalho coletivo, que é o trabalho de mobilização dos moradores, né? A articulação tanto com a Igreja Católica, na formação da Associação de Moradores, ou pela ação conjunta com a Universidade Federal de São João del Rei, que é vizinha ao bairro, né? Então, são dois tipos de trabalho. Por meio da combinação dessas duas formas de trabalho, a gente percebe que os moradores do bairro, eles conseguiram transformar, então, uma parcela de terra urbana, né, uma parcela de terra em solo urbano, né, dotado de valor e de bens coletivos. De acordo com a Maltner, ela vai falar que a periferia, embora ela siga um padrão fragmentado e descontínuo no tempo e no espaço, será a forma predominante de produção do espaço urbano, né, que funcionam como fronteira de expansão para o capital, a produção de periferias, né, o que a gente pode dizer é que a expansão das cidades brasileiras, ela se realiza principalmente por meio desse movimento de periferização, né, ou seja, pela transformação de espaços remotos em loteamentos habitacionais irregulares ou clandestinos, voltado para as classes populares. Aqui eu coloquei um mapa para vocês terem ideia de onde que se localiza. Aqui é delimitado em azul, é o bairro São Dimas, aqui é a UFSJ, o campus da Universidade Federal de São João del Rei, e aqui o loteamento bairro Cidade Nova, que é um bairro que foi implementado, um loteamento que foi construído em meados dos anos 90 e que ele exemplifica o tipo de periferização que a gente busca demonstrar aqui, né? Uma periferização que se dá principalmente pelo acúmulo de trabalho coletivo produzido na expansão das periferias, no caso da expansão dessa periferia de São Dimas, a partir do trabalho
coletivo produzido aqui por esses moradores, foi possível a abertura de um novo loteamento irregular aqui, o loteamento Cidade Nova. Bom, falando agora da espoliação urbana e os sentidos dos conflitos urbanos. O pesquisador Kovarik, ele considera que a adoção desse modelo econômico que tem na periferia, né, como fórmula de reprodução da força de trabalho, ele possibilitou, por um lado, altas taxas de exploração do trabalho, né, dado o pressionamento dos salários, e forjou ainda formas expoliativas que se dão ao nível da própria condição urbana de existência, né, a que foi submetida à classe trabalhadora, da classe trabalhadora. Então, o que ele vai falar sobre a espoliação urbana, o que seria a espoliação urbana, né? Que a ausência ou a precariedade de infraestrutura e serviços de consumo coletivos urbanos, né, associada aos salários que não incorporam, por exemplo, itens como moradia, lazer e saúde, expõe os trabalhadores a múltiplas situações de espoliação na cidade, né? O fato de ter que autoconstruir os seus equipamentos urbanos e ter que se mobilizar coletivamente para conseguir acesso à infraestrutura urbana são fatores que expoliam o trabalhador, para além da exploração pelo trabalho. Essa expoliação urbana, ela não é resultado só desse processo de acumulação de capital, né? Mas também das lutas protagonizadas pelos moradores, né? E no êxito em pressionar o Estado por meios básicos de sobrevivência. Então, nesse sentido, a expoliação ela é um processo histórico no qual os moradores se percebem enquanto detentores de direitos que não está sendo contemplado, né? Por essa ótica, a gente consegue privilegiar o conflito no processo de formação desses territórios urbanos periféricos. Então, na medida que esses trabalhadores, eles elaboram a percepção de que a inexistência ou a precariedade de serviços de consumo coletivo apresenta-se como um fator de exclusão e que existe legitimidade nas reivindicações por acesso aos meios comuns que são socialmente necessários à sua reprodução. Aqui, então, a gente pode sugerir que o processo contínuo de formação e reprodução das cidades capitalistas é palco de abundantes conflitos. Bom, vamos então aos conflitos urbanos e práticas cotidianas de resistência. Nós buscamos refletir sobre o significado que a precariedade material assume na vida dos moradores desses bairros periféricos, né? Para isso, a gente vai privilegiar as ações cotidianas adotadas pelos moradores, experiências que a gente vai aprender aqui, como práticas de resistência, que tomam formas tanto individuais e familiares, quanto coletivas, né? O capitalismo, né, a espacialidade concreta do capitalismo, ele é um terreno competitivo de lutas pela produção, né, e reprodução social. A produção das cidades no capitalismo não é um acontecimento pontual, que ocorre de uma única vez, mas um processo contínuo, né, que requer continuamente o estabelecimento de práticas sociais que visam tanto a manutenção quanto o reforço da espacialidade existente, né, ou uma reestruturação da mesma. O Scott, que é um antropólogo estadunidense, ele vai falar em práticas cotidianas de resistência. Ele vai falar em práticas cotidianas para se atentar às ações, né, no sentido de destacar as ações mais casuais de lutas, né, das classes subalternas, estratégias cotidianas de resistência de sobrevivência e de recusa da dominação. Então, há práticas que estão aparentemente isoladas, esvaziadas de ideologia e de organização política, mas que se constituem como uma alternativa possível de resistência e são um alicerce sobre qual outras práticas de resistência irão se consolidar. Atos de alto interesse, né, quando raros e isolados, são de pouco interesse, mas na medida em que assumem um padrão consistente, né, mesmo que aparentemente não coordenados, eles podem ser considerados como práticas cotidianas de resistência. Então, a gente identificou aqui, né, duas formas de resistências, né, de estratégias cotidianas, né, ou reiteradas de resistências empregadas pelos moradores, né. Essas estratégias a gente chama de cotidiana, menos porque elas são reproduzidas cotidianamente todos os dias, mas entendendo que reiteradas vezes essas práticas precisam ser adotadas, né. De tempos em tempos, os moradores precisam adotar essas práticas.
Então, nós temos as primeiras, que são as práticas individuais ou familiares, né, que são aquelas que são continuamente adotadas no âmbito do núcleo familiar, né, que se reproduzem com o passar do tempo, quase mecanicamente, sem modificações significativas, e se caracterizam principalmente pelo seu caráter autointeressado. Aqui a gente pode colocar a autoconstrução das moradias, né, como práticas individuais ou familiares de resistência. E práticas coletivas, né, intermitentes, que são realizadas de tempos em tempos e que são mobilizadas principalmente por meio da associação de moradores da Igreja Católica, no caso do bairro São Dimas, aqui analisado, né, e de grupos de vizinhos ou pelas redes de amizade e parentesco, que comumente reivindicam a ação de órgãos públicos. Aqui eu vou falar das estratégias, exatamente das estratégias cotidianas de resistência que foram identificadas, né, nesse bairro, no bairro São Dimas. Então, primeiro, buscar um local de moradia próximo ao local de trabalho, né, é uma estratégia para poupar o tempo livre, que talvez seria gasto num transporte público, né, na distância, no trajeto entre casa e trabalho. Esse tempo livre, ele é poupado quando a moradia é próxima ao local de trabalho, e esse tempo livre é utilizado na autoconstrução das casas ou na autoconstrução de equipamentos urbanos. Outra estratégia, né, foi, no caso do bairro São Dimas, o aforamento de terras públicas. Muitas casas foram construídas em terras aforadas pela Prefeitura Municipal e algumas em locais, né, que sofrem com erosão do solo. Aqui a gente percebe também o que o Scott vai chamar de silêncio de cumplicidade, ou seja, os diferentes agentes constroem um silêncio cúmplice em relação àquela questão, para que ela possa ter continuidade, né? Outra estratégia, manter-se próximo de familiares e amigos, né? As populações periféricas, para suprir essa precariedade dos serviços públicos, né? Que não são ofertados, como, por exemplo, a dificuldade com creches ou escolas de turno integral. Essas precariedades, elas são supridas por meio das redes, né, que são construídas de amizade e parentesco. E o fortalecimento de sentimento ao lugar, essa construção das redes de amizade também contribui para a mobilização dos moradores, né? E, consequentemente, aumentam as chances de êxito nas suas lutas coletivas. Mas tem também o outro lado de toda essa estratégia, né? Porque quando se pensa, por exemplo, na associação de moradores, a responsabilidade pela gestão e pelas ações empreendidas, né, acabam sobrecarregando sobremaneira as lideranças comunitárias, e o que gera também práticas clientelistas, né, entre a prefeitura e os bairros. Enfim, as motivações que orientam a racionalidade das classes populares, né, o que indica que para as classes populares constitui mais vantajoso se sacrificar num local com deficiências de equipamentos urbanos e investir em uma moradia que significará, entre outras coisas, libertação do aluguel, né, e ter uma tranquilidade de não se ver numa situação de despejo, né, e uma segurança, uma poupança para a velhice, e a criação dessas redes de amizade e parentesco. Bom, como considerações finais, o que a gente pode dizer é que os moradores do bairro São Dimas, eles desenvolveram ao longo de suas trajetórias práticas cotidianas, né, sejam elas individuais ou familiares ou coletivas, que não fazem deles cidadãos revolucionários, né, e que não são usualmente consideradas como elemento de luta de classes. Esses moradores, eles são considerados pelo poder público e pela elite local como sujeitos passivos, leigos, né, lubriviáveis também por favores políticos. No entanto, o relato, né, sobre os percursos de vida e a consolidação do bairro, nos relatos dos moradores é possível perceber aspectos do reconhecimento de suas práticas como estratégias de luta. Tanto essas estratégias cotidianas quanto as lutas coletivas, né, elas não são representações duras da luta de classe. Sem dúvida, são práticas que muitas vezes estão repletas de elementos de alto interesse e que não refletem a percepção coletiva da consciência de classe e pouco contribuem para a organização e emancipação das classes populares. No entanto, é a partir dessas práticas de resistência cotidiana, que os moradores de bairros periféricos têm conseguido sobreviver no urbano, construir seus territórios, autoconstruir suas casas e os equipamentos coletivos e reivindicar junto ao poder público a sua existência enquanto sujeito urbano, né? Então, aqui nós buscamos entender o quanto de conflito de classe existe no sentido e no significado das lutas cotidianas, né? Entender os conflitos urbanos como uma expressão espacial
da luta de classes. Bom, aqui eu tenho as minhas referências bibliográficas para quem quiser ter acesso. Eu agradeço muito pela atenção. Obrigada.